Hello everyone! Estamos aqui com mais uma aula na Semana da Fluência e hoje a aula é sobre modais. O que são modais? Primeiro de tudo, já abre aquele PDF que está aqui embaixo para vocês acompanharem quando eu for lendo os exemplos e explicando palavra por palavra ali para vocês entenderem, beleza? Então, modais são verbinhos auxiliares. O que são verbos auxiliares? No inglês existem dois tipos de verbo em frases. Existe o verbo principal e o verbo auxiliar. O verbo principal é aquele que dá o sentido da frase. Por exemplo, na frase I am working. I'm working. Working é o verbo principal. Se eu falar só I am, você vai falar tá, você tá o quê? Mas se eu falar I working, não tá certa, tá bom? Tá errada. Mas você entende o que eu quis dizer. Então, o verbo principal é aquele que dá o sentido da frase. E o verbo auxiliar é aquele que ajuda na estrutura, ajuda a deixar a frase completa. Que no caso da frase I am working, am é o meu auxiliar, ok? Então, modais são verbos auxiliares. E nós temos alguns deles. Hoje a gente não vai ver todos, tá? A gente tem essa aula completa lá no curso completo, mas aqui a gente vai ver só alguns dos principais com alguns exemplos para vocês entenderem o que é, como usar, quando usar, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, você pode usar auxiliar, um modal, tanto numa afirmativa, quanto numa pergunta, quanto numa negativa, ok? Você pode fazer qualquer tipo de frase usando essas palavrinhas que a gente vai aprender hoje. E a primeira que a gente vai aprender tá ali no número 1. Can. Can significa poder, conseguir, ter a habilidade de fazer alguma coisa. Então, o primeiro exemplo que tá ali era o slogan da campanha do Obama quando ele estava se candidatando a presidente, que é Yes, we can. Yes, we can. É tipo, sim, a gente consegue, a gente pode. Então, can é poder, conseguir. Então, se eu quero falar que eu consigo ou que eu posso fazer qualquer coisa, eu uso can, ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Ó, o segundo exemplo. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Você pode me fazer um favor? Por que tá can antes do you? Vamos lá. Quando a gente tem uma pergunta, o auxiliar vai lá pra frente. Então, se eu fosse fazer uma afirmação, você pode me fazer um favor. Eu tô afirmando. Pessoa grossa, né? Mas tudo bem. Eu vou afirmar que você pode me fazer um favor. Eu vou falar you can do me a favor. Tá? Para eu transformar isso numa pergunta, basta eu inverter a ordem. E ao invés de falar you can, eu vou falar can you, ok? Então eu inverto a ordem e transformo numa pergunta. Então, can you, você pode do me a favor, me fazer um favor? Mas Ana, é do ou é make? Do e make são duas palavras para a gente falar fazer. Quando a gente se trata de favor, a gente usa do. Então, do me a favor, ok? Então, can you do me a favor? Você pode me fazer um favor? Você consegue me fazer um favor? Ok? Terceiro exemplo. Can I have an orange juice? Se você me segue, se você me acompanha no Instagram, provavelmente você já viu, eu já fiz alguns vídeos falando sobre esse can I have. Can I have aqui, a gente não vai traduzir como poder ou conseguir. Quando você está num restaurante, em algum lugar, você quer pedir alguma coisa, por exemplo aqui, nesse exemplo eu pedi um suco de laranja. Então eu falei, can I have, é tipo um me vê um, mas também poderia ser um, eu posso ter, eu posso pedir, eu posso tomar um. A gente não traduz desse jeito para o português. O meu objetivo ao ensinar inglês para vocês é ensinar inglês prático, né? Então, eu não quero que vocês se apeguem à tradução literária da frase, porém ao que ela significa, ao que ela é equivalente no português. E no português ela é equivalente a um me vê um, tá? Então, se está no restaurante, me vê uma água, me vê um suco de laranja, me vê um prato, me vê um garfo. Can I have? Ok? Então, can I have
an orange juice. O que é esse an aí no meio? An orange juice. An, como eu já falei antes, no inglês a gente não tem gênero, então não é o suco, a água, ok? Então, an é um ou uma. Então, se me vê um suco de laranja, an orange juice. Poderia usar one, o número one? Poderia. One dá mais foco no que de fato, na quantidade. Então, eu quero um suco, eu quero 2 sucos, eu quero 3 sucos, você pode usar o one. Mas, me vê um suco, sem você pegar muito, o foco da frase é pedir o suco, não é a quantidade de sucos. Então, a gente usa an. E a gente usa an porque orange começa com vogal. Se a próxima palavra começasse com consoante, por exemplo, eu quero pedir um suco de uva. Uva em inglês é grape. Eu falaria, can I have a grape juice, ok? A, não an, porque daí que seria com consoante. Então vamos lá. Me vê um suco de laranja. Os próximos exemplos aqui de can, vou pular para essa aula não ficar muito cansativa, mas você pode aí na sua casa ler, estudar e ver, tá com a tradução do ladinho, você pode dar uma olhadinha, ok? Lembrando que essa é uma aula mais reduzida, que a gente tá na Semana da Fluência só para vocês pegarem o ritmo aí, para vocês aprenderem vocabulário, para vocês chegarem preparados no final dessa semana. O segundo modal que eu vou ensinar para vocês hoje é o could. Could pode ter 2 significados diferentes. Ele pode ser uma forma mais educada do can, que é o poderia. Então, ao invés de você falar, você pode me fazer um favor? Você falar, você poderia me fazer um favor? Soa melhor, né? É mais educado. Ou ele também pode ser o passado de can. Então, você quer falar assim que na minha infância eu podia fazer alguma coisa. Eu vou usar could. Por que eu tenho que usar could e não can? Can só é possível no presente. A gente não tem can no futuro ou no passado. No passado ele é could e no futuro é um outro assunto, beleza? Mas can é só no presente. Então vamos lá. Could. Poderia ou podia. O primeiro exemplo. Could you bring me an orange juice? Could you bring me? O que é bring? Bring é o verbo trazer. Então, se eu falo could you bring, você poderia me trazer um suco de laranja? Não tá muito mais educado? Olha essa segunda. Lá no can a gente viu can you do me a favor, certo? Agora aqui, could you do me a favor? Muito mais educado. Você poderia me fazer um favor? Ao invés de você pode me fazer um favor? Eu sei que pra gente talvez não faça muita diferença. No inglês até faz, ok? O terceiro modal que eu quero ensinar para vocês hoje é o would. E o would, eu quero dar uma atenção especial para ele. O would é o seguinte, eles por si não têm uma tradução. Por quê? Ele precisa de outro verbo junto dele para ele significar alguma coisa. Como assim? O would muda todo e qualquer verbo que venha depois dele. Ele faz o que a gente no português falaria no final. Então, por exemplo, falar, falaria. Gostar, gostaria. Andar, andaria. Esse ria no final dos verbos é o would, mas ele vem antes do verbo para fazer esse ria. Então, ao invés de eu falar go é ir. Eu falo would go, iria. Walk, andar, would walk, andaria. Like, gostar, would like, gostaria. Talvez você já tenha visto a frase I would like, eu gostaria. Então, would muda o verbinho que vem depois dele, ok? Então, exemplos. If I had money, I would travel a lot. If I had money, vamos entender esse comecinho? O que é if? If é se. Se. If I had money é se eu tivesse dinheiro. I would travel a lot. Would tá junto com travel, que é viajar. Então, would travel fica viajaria. Então, if I had money, I would travel a lot. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria muito, ok? Vamos pro último exemplo aqui. Por que pro último exemplo do would?
Porque o would, muitas vezes, ele é o passado de will. Já viu a palavrinha will em algum lugar? Will é pra gente fazer futuro das coisas. Então, go é ir, will go é irá. E o would é pra fazer o passado. Porque se eu falo assim, eu irei à praia. Ok, I will go to the beach. Agora, se eu quiser falar assim, nossa, no ano passado eu ia pra praia, mas daí choveu. Esse eu ia, não é eu ia bem certinho, é eu iria, porque eu não fui, certo? Então a gente fala would. Então olha o último exemplo aqui. She would buy a new jacket, but she didn't have enough money. She would buy. Buy é comprar, então would buy é compraria. A new jacket, uma jaqueta nova. But, mas, she didn't have enough money. Enough significa suficiente. Ó a pronúncia. Enough. Enough. Suficiente ou basta. Então vamos supor que tá rolando uma discussão e alguém fala enough. Tipo, chega. Deu. Beleza? Então ela ia comprar uma jaqueta nova, mas ela não tinha dinheiro o suficiente. Então, enough é nesse sentido de suficiente, ok? Então vamos lá, gente. O quarto modal que eu quero ensinar para vocês hoje é o should. Should, que é deveria. Vamos lá, vamos entender. Should a gente usa para dar um conselho para alguém. Eu quero falar assim, meu, você devia pegar um guarda-chuva porque tá com cara de que vai chover. Você deveria pegar um guarda-chuva. Eu não tô falando que essa pessoa tem a obrigação de pegar um guarda-chuva, mas ela deveria, pelo bem dela. Então a gente usa should. Olha o primeiro exemplo. It's raining. Está chovendo. It's raining. You should take an umbrella. You should take an umbrella. Você deveria pegar um guarda-chuva. Deveria. Eu tô dando um conselho pra pessoa, ok? E, por fim, mas não menos importante, o quinto modal que eu vou ensinar para vocês hoje. Existem outros, tá? Como eu disse, essa aula é só um resuminho aqui com alguns dos principais. Então, o quinto é o must. E must, diferente do should, você não tá dando um conselho. Você tá falando que a pessoa tem a obrigação de fazer aquilo. Por exemplo, you must do your tasks. You must do your task. Tasks. Must é dever, obrigação. Então eu tô falando assim, ó, você deve, você tem que fazer as suas tasks, são tarefas, atividades. Vamos supor que lá no seu trabalho, todo dia você chega e aí você tem que fazer isso. Você tem uma listinha ali, um checklist com as suas tasks, são as suas tarefas, as suas atividades. Então você tem que fazer as suas atividades, você deve fazer as suas tarefas. Ok? É isso que essa frase significa. Já no segundo exemplo, a gente usa must com um significado um pouquinho diferente. Eu moro no centro de Curitiba. E toda vez que eu falo pra alguém, eu moro no centro, essa pessoa responde, nossa, deve ser muito barulhento. Deve ser muito barulhento. Esse deve é do verbo dever. Não é que o centro tem a obrigação de ser barulhento, mas a pessoa tem certeza que é. Ela tá convicta, ela fala assim, não, com certeza é barulhenta, no centro. Então ela vai falar esse exemplo, que é o segundo aqui, ó. It must be very noisy. Noisy significa barulhento. It must be, deve ser, very noisy, muito barulhento. Então não é que tem obrigação, mas é a convicção. Então a gente usa must nesses dois sentidos, ok? Eu vou deixar esse PDF aqui, vocês podem baixar isso de vocês para sempre. As aulas ficam aqui só até o final do curso, mas os PDFs e os áudios você pode baixar e ter com você para sempre, para você estudar e continuar praticando, ok? Lembrando que o que a gente faz com as palavrinhas que a gente aprendeu aqui? Joga no Anki, ou se você é do papel, que nem eu, anota no caderno, anota em algum lugar, mas anota, revê, estuda, para você fixar, para você aprender. Só hoje já foram 5 palavras que você vai usar muito no inglês. Eu juro para vocês, a gente usa muito essas aqui. Principalmente o would e o can. São as que a gente mais usa, ok? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Um beijo e até a próxima. Bye, bye!